Você já se sentiu sufocado pela ansiedade? Aquela sensação de que o mundo vai desabar a qualquer momento, mas não consegue entender por quê. Eu sei, parece estranho, não é? Como alguém que tenta viver com amor, fé, sendo bom com os outros, acaba caindo nesse buraco sem fim de medo e tristeza. E o pior de tudo, você sente que não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo com você. Eu quero te fazer uma pergunta, e não se sinta envergonhado de responder. Você já olhou para si mesmo e se perguntou, por que eu? Por que uma pessoa que sempre se esforçou para ser boa, para fazer o bem, acaba passando por algo tão difícil como a ansiedade ou a depressão? Talvez você não tenha respostas. Talvez já tenha tentado de tudo e ainda se sinta perdido. Eu já estive nesse lugar e sei como é, mas acredite, há uma explicação que vai além do que você pode imaginar. Algo que, quando compreendido, pode te trazer mais paz do que você pensava ser possível. O que vou te contar não é uma teoria, mas algo que vai direto ao coração, porque vem de quem entende profundamente as dores do espírito humano. Hoje vamos falar sobre o que o Espiritismo nos ensina sobre isso. E eu te prometo, o que você vai descobrir pode mudar a forma como você encara o sofrimento que está vivendo. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo que a ansiedade e a depressão são coisas da mente, ou até mesmo falta de fé. Mas será que isso é verdade? Será que pessoas boas, que fazem tudo certo, devem se sentir assim? Vou te contar como o Espiritismo vê a ansiedade e a depressão, e o que ele nos ensina sobre essas lutas internas. Mas antes, me faz um favor. Coloque o nome de quem você conhece e que está passando por isso nos comentários. Pode ser o nome de um amigo, de um parente, ou até de você mesmo. Porque o que vou compartilhar com você não é só para quem sofre, é para todos que precisam de ajuda, consolo e luz. Eu tenho certeza de que ao final deste vídeo, muita coisa vai começar a fazer sentido. Agora, respire fundo, porque a jornada que estamos prestes a fazer não é fácil, mas vai ser transformadora. A história que vou contar é uma das mais profundas que você já ouviu sobre a dor da alma. Ana sempre foi uma pessoa boa. Todos os dias ela acordava cedo, cumpria suas responsabilidades, ajudava no trabalho, se esforçava para agradar aos amigos, sempre com um sorriso no rosto. Ela amava sua família, cuidava de todos com carinho e parecia estar sempre pronta para ouvir e ajudar. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. A pressão foi tomando conta da sua vida e, de repente, ela acordava pela manhã com um peso no peito, uma angústia sem fim que parecia sufocá-la. Tudo o que ela fazia parecia não ter mais sentido. O que está acontecendo comigo? Ela se perguntava todos os dias. O que antes era natural, agora se tornava um esforço. A energia que ela costumava ter desapareceu e o vazio foi se alastrando de forma silenciosa. O que parecia ser uma pessoa cheia de vida, agora estava lutando contra um tormento invisível, sem entender a causa. Como ela, muitas pessoas boas, cheias de luz, vivem esse mesmo tormento. O que a dor da alma faz é esse desconforto profundo, sem explicação clara. Você acorda e não sabe o porquê da tristeza, não entende o vazio. Parece que, por mais que você tenha amor dentro de si, esse sentimento não é suficiente para dissipar a dor. O que você sente é algo que não se resolve com simples palavras ou gestos. É como se o mundo tivesse perdido as cores. Eu sei como é. A sensação de que algo não vai bem, mas não saber exatamente o que é. E aí, a culpa começa a aparecer. Será que eu sou fraco? Será que estou fazendo algo errado? Mas a resposta pode não estar nas suas ações, mas na própria luta do espírito. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando esse tipo de dor, escreva o nome nos comentários. Esse vídeo pode ser a luz que eles precisam. E essa luz começa quando você compartilha o que está sentindo. Vamos ajudar quem precisa de conforto agora. O que o Espiritismo nos ensina sobre a ansiedade e a depressão? Muitas vezes, quando enfrentamos esses desafios emocionais, a primeira coisa que nos vem à mente é a ideia de que estamos sendo punidos ou que algo está errado conosco. É fácil acreditar que, se estamos sofrendo,
é porque fizemos algo de errado, ou porque estamos sendo castigados de alguma forma. Porém, o Espiritismo nos ensina que a realidade é bem diferente. Ansiedade e depressão não são castigos divinos. Elas não são consequências de falhas pessoais, mas sim oportunidades que a vida nos dá para um aprendizado mais profundo e um resgate espiritual. Isso mesmo, o sofrimento emocional, por mais intenso que seja, tem um papel transformador na nossa jornada. A jornada na Terra não é fácil, é uma jornada de evolução. O Espiritismo nos ensina que, para crescermos espiritualmente, muitas vezes precisamos enfrentar situações difíceis, que nos desafiem a olhar para dentro de nós mesmos e entender o que precisamos mudar. E muitas vezes, essas dificuldades vêm na forma de lutas internas como a ansiedade ou a depressão. Ao contrário do que muitos pensam, esses sentimentos não são sinais de fraqueza. São processos naturais da alma que, se bem compreendidos, podem nos ajudar a alcançar uma evolução verdadeira. Não importa quão difícil pareça, o sofrimento emocional pode ser a chave para a transformação interior. E quando começamos a encarar a dor com essa nova perspectiva, ela deixa de ser um peso para se tornar uma ferramenta de aprendizado. Chico Xavier, com sua sabedoria, nos lembra sempre: a dor é um caminho de aprendizado para o espírito, nunca um castigo. Esse ensinamento é poderoso. Ele nos mostra que, quando passamos por momentos difíceis, não estamos sendo punidos, mas sim convidados a aprender. Cada sentimento de angústia, cada momento de tristeza, é uma oportunidade de entender melhor a nós mesmos e nossa caminhada espiritual. O que precisamos fazer, então, é mudar a maneira como enxergamos o sofrimento. O sofrimento não é uma sentença final, mas uma parte de um processo maior. Quando passamos por essas dificuldades, somos chamados a olhar para dentro de nós, refletir sobre o que está acontecendo e o que precisamos mudar para alcançar nossa evolução espiritual. E é exatamente nisso que o Espiritismo nos ajuda. A depressão e a ansiedade, em vez de serem vistos como falhas ou castigos, podem ser compreendidos como processos que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores, mais fortes e mais conectadas com nossa verdadeira essência espiritual. Imagine que a sua alma, ao encarnar, traz consigo diversas emoções, karmas e lembranças de vidas passadas. Quando não conseguimos tratar ou curar essas energias que carregamos, elas começam a gerar desequilíbrios no nosso perispírito, esse corpo energético que nos conecta ao mundo físico. O Espiritismo nos ensina que, quando as feridas espirituais não são curadas, essas distorções se refletem diretamente em nosso corpo físico e emocional, causando desequilíbrios que podem resultar em ansiedade e depressão. Muitas vezes, nos perguntamos por que, mesmo fazendo tudo certo, ainda carregamos esse peso emocional que parece não ter explicação. A verdade é que a ansiedade e a depressão não são apenas condições físicas ou psicológicas. Elas são muitas vezes consequências de desajustes espirituais, de energias mal resolvidas que trazemos conosco de outras vidas ou de traumas não superados em nossa existência atual. O Espiritismo revela que essas energias mal resolvidas acabam afetando nosso campo energético, o perispírito. E com o tempo, isso se reflete em nossa saúde mental e emocional. Essas condições não acontecem por acaso. Elas são o resultado de desequilíbrios profundos que estão além do físico. E é exatamente por isso que muitas vezes os tratamentos tradicionais não conseguem alcançar a verdadeira raiz do problema. Não estamos lidando apenas com um problema do corpo ou da mente, mas com algo que vem de uma causa espiritual não resolvida. Um exemplo disso pode ser encontrado na história de um espírito que, em uma de suas vidas passadas, fez escolhas que geraram muito sofrimento em outras pessoas. Esse espírito, ao reencarnar, carregava uma culpa profunda, e sem perceber, isso afetou sua saúde emocional, resultando em uma depressão severa. Durante o processo de aprendizado e cura espiritual, ele começou a compreender que o que sentia não era uma simples tristeza ou desânimo, mas o reflexo de um peso espiritual,
uma dívida emocional que ele não havia resolvido. À medida que o espírito começou a se reconciliar com seu passado, a dor emocional começou a diminuir, e ele percebeu que a cura não vinha de tratamentos externos, mas do entendimento de onde a dor realmente se originava. O processo de cura espiritual começou a restaurar seu equilíbrio interno, e a depressão que ele vivia se dissipou, porque ele finalmente conseguiu curar sua alma. Esse exemplo nos mostra como a depressão e a ansiedade não são apenas doenças do corpo ou da mente. Elas estão muitas vezes conectadas a feridas espirituais que precisamos tratar e curar. As nossas emoções, pensamentos e atitudes criam padrões energéticos que influenciam diretamente nossa saúde física e mental. E a cura verdadeira só pode vir quando começamos a entender e tratar esses desajustes espirituais de dentro para fora. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas que tem o poder de transformar completamente a maneira como vemos a nossa dor. As dores emocionais não são casuais, mas sim consequências de escolhas e situações espirituais não resolvidas. E quando começamos a olhar para elas com essa nova perspectiva, a cura se torna uma possibilidade real. Se você está começando a entender esse processo, escreva nos comentários: "Estou começando a ver a luz." Isso pode ser o primeiro passo para se libertar dessas amarras e começar a jornada de cura. Ricardo sempre foi uma pessoa muito planejada. Ele gostava de ter tudo sob controle, de saber o que ia acontecer, de estar sempre preparado para os próximos passos. Cada decisão era pensada, cada movimento calculado. Mas aos poucos, algo começou a mudar. A vida dele começou a desmoronar. E não porque ele tivesse feito algo errado, mas por causa do medo crescente que começou a dominar sua mente. Cada novo dia parecia mais pesado do que o anterior, e a ansiedade se instalou. Ele começou a sentir um medo constante do futuro. Cada escolha que tinha que fazer, cada passo que precisava dar, parecia um fardo insuportável. Mesmo que tentasse racionalizar, o medo estava lá, imenso, bloqueando a capacidade de viver o momento presente. Ele temia o que estava por vir, mesmo sabendo que não tinha controle sobre o futuro. E isso, por mais que ele tentasse evitar, começou a afetar todas as áreas de sua vida. O Espiritismo nos ensina algo que pode parecer simples, mas que para muitos é uma chave que abre portas para a cura. A ansiedade, como a que Ricardo sentia, é alimentada pela desconexão com o presente e pela falta de confiança no plano espiritual. Ricardo, assim como muitos de nós, perdeu o foco no momento presente e começou a antecipar o futuro de forma tão intensa que deixou de viver o agora, o único momento que realmente podemos controlar. O medo do futuro, essa ansiedade que vai se acumulando aos poucos, começa a crescer porque nossa mente fica projetada para algo que ainda não aconteceu. E quanto mais você pensa sobre o que não pode controlar, mais o medo toma conta. Mas se há algo que o Espiritismo nos ensina, é que o futuro já está em Deus e que nós não precisamos temer o que ainda está por vir. O caminho já está sendo guiado e tudo o que precisamos fazer é confiar no processo. Confiar que estamos onde devemos estar, fazendo o que precisamos fazer. Chico Xavier, com sua sabedoria profunda, disse: "A ansiedade é um espelho que reflete o futuro, mas não vê o que está diante de si." Isso quer dizer que, enquanto ficamos preocupados com o que vem, perdemos o que já está acontecendo no agora, o que podemos aproveitar, aprender e viver. A ansiedade nos faz perder a chance de ver as bênçãos e as oportunidades que já estão ao nosso alcance. O futuro é importante, mas não precisamos viver nele antes de chegar. Essa mudança de perspectiva, de começar a confiar no plano espiritual e se entregar ao momento presente, traz alívio. Quando paramos de tentar controlar tudo e aceitamos que estamos sendo guiados por uma força maior, a ansiedade começa a se dissipar. Não é que os desafios vão desaparecer, mas a forma como os enfrentamos muda completamente. A pressão diminui, porque entendemos que estamos exatamente onde precisamos estar, que estamos cumprindo o nosso papel e que tudo vai se alinhar no tempo certo. Agora, imagine o que seria se,
assim como Ricardo, você pudesse libertar sua mente do medo do futuro e começar a viver cada momento com confiança, sabendo que o espiritual está cuidando do caminho. O alívio que você sentiria, a paz que tomaria conta do seu ser, isso é possível, e o Espiritismo nos oferece as ferramentas para isso. A mudança começa dentro de você. Quando você começa a confiar no plano divino, a ansiedade começa a ceder espaço para a tranquilidade. Você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente, mais calma, mais focada no presente. A depressão muitas vezes é vista como o fim de uma jornada, como se fosse uma barreira impossível de ser ultrapassada. Mas no Espiritismo, a depressão é entendida de uma forma completamente diferente. Não é um castigo ou uma punição divina. A depressão pode ser, na verdade, um processo de resgate espiritual. Um desafio escolhido pelo próprio espírito para enfrentar uma dívida emocional ou para aprender a superar um grande vazio interior. Quando alguém se vê em um abismo profundo de tristeza, sem conseguir ver uma saída, é normal que pergunte: por que isso está acontecendo comigo? O que o Espiritismo nos ensina é que a dor da depressão não é uma condenação, mas sim uma oportunidade de cura e evolução espiritual. Muitas vezes, o espírito escolhe viver esse processo difícil para pagar débitos de outras existências ou para aprender algo fundamental que ele ainda precisa entender. Não se trata de um castigo, mas de uma oportunidade de liberação, de cura espiritual. O Espiritismo explica que, ao longo dessa jornada dolorosa, o espírito é acompanhado por mentores espirituais. Esses mentores não estão lá para julgar, mas para orientar e ajudar o espírito a compreender a raiz do sofrimento. Eles oferecem conselhos, direcionam a compreensão espiritual e ajudam o espírito a entender que cada sofrimento vivido tem um propósito. Ao longo do tempo, com o esforço e a compreensão, a dor começa a se dissipar e o espírito encontra um caminho para a cura. A depressão, então, deixa de ser um ponto de desespero e se torna uma oportunidade de crescimento e libertação espiritual. Vamos olhar para a história de um espírito que, ao desencarnar, teve a oportunidade de refletir sobre sua jornada. Durante sua vida, esse espírito havia enfrentado grandes momentos de sofrimento, incluindo uma depressão profunda. A cada passo, parecia que o peso era insuportável e ele não conseguia ver sentido em nada ao seu redor. Porém, ao desencarnar, ele teve acesso à visão mais ampla de sua vida e percebeu algo transformador. A depressão não foi um castigo, mas um reflexo de ações passadas que ele precisava curar. Na sua vida anterior, esse espírito havia causado grande sofrimento em outras pessoas, especialmente em uma relação onde ele foi injusto e cruel. A depressão que ele experimentou nesta vida foi uma consequência desse desequilíbrio espiritual. Mas, ao perceber o motivo de sua dor, ele se deu conta de que a depressão foi, na verdade, uma oportunidade para curar a alma. Ele começou a se redimir ao entender que essa dor não era o fim, mas uma chance de aprender e evoluir. Com o tempo, esse espírito foi guiado por seus mentores espirituais e, ao compreender a verdadeira origem de sua dor, ele foi capaz de se libertar do sofrimento emocional. A depressão, então, foi como uma ponte que o levou a um estado de reconciliação interna e paz espiritual. Ele descobriu que a dor, em vez de destruí-lo, serviu para reconstruir sua essência e ajudá-lo a encontrar o equilíbrio espiritual. Esse processo, embora doloroso, mostrou que a depressão tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. Muitas vezes, ela vem de vidas passadas, de situações não resolvidas que exigem nossa atenção para que possamos evoluir espiritualmente. Ao entendermos isso, começamos a enxergar a dor sob uma perspectiva diferente. Em vez de vê-la como algo insuportável, passamos a entendê-la como uma lição, uma oportunidade de aprender, de crescer e de curar. No final das contas, a depressão não é uma sentença, mas uma porta aberta para a cura. Quando encarada com a compreensão de que estamos vivendo um processo de evolução espiritual, ela deixa de ser algo que nos aprisiona e passa a ser uma chance de nos libertarmos de cargas emocionais antigas.
Paula sempre foi muito dedicada à sua mãe. Ela tinha uma relação de muito amor, mas, como em muitas famílias, a vida nem sempre foi fácil. Quando a sua mãe começou a sofrer com a depressão, Paula não sabia bem o que fazer. Ela se viu diante de uma situação que parecia sem saída. Sua mãe, uma mulher forte e cheia de vida, agora estava mergulhada em uma tristeza tão profunda que parecia impossível alcançá-la. Paula, por mais que quisesse ajudar, se sentia impotente diante da dor da mãe. Nos primeiros meses, Paula quase não conseguia dar conta de tudo. Ela estava exausta, emocionalmente e fisicamente. Cuidar de alguém que sofre com a depressão não é apenas uma tarefa difícil, é como carregar um peso constante sobre os ombros. A ansiedade da mãe se refletia em sua própria ansiedade, e a tristeza de sua mãe a consumia de tal maneira que muitas vezes Paula sentia que não aguentaria mais. Era como se ela estivesse se afundando junto, mas ainda assim não podia parar de tentar ajudar. Mas, conforme o tempo passava, algo começou a mudar. Paula começou a perceber que, de alguma forma, aquele processo de cuidar estava trazendo algo que ela não havia previsto. Uma transformação em sua própria alma. Ela começou a entender que, embora a dor fosse enorme, havia algo maior acontecendo. O Espiritismo ensina que esses momentos de cuidado e sofrimento não são em vão. Eles têm um propósito maior, um propósito que vai além da simples ajuda ao outro. O sofrimento, quando vivido com amor e paciência, se torna um caminho de evolução espiritual. Paula começou a perceber que o cuidado com sua mãe não só estava ajudando sua mãe a lidar com sua dor, mas também estava ajudando-a a enfrentar as próprias limitações, medos e frustrações. A dor que ela sentia não era só da sua mãe, mas também a sua, e de alguma forma, esse processo estava promovendo uma cura mútua. Ela começou a entender que cada gesto, cada momento de paciência, cada olhar de compaixão estava fortalecendo não apenas os laços com sua mãe, mas também com sua própria essência. O Espiritismo nos ensina que, no cuidado, não há apenas sofrimento. Há um propósito maior, um aprendizado profundo de amor e perdão que transcende a dor. A relação entre o cuidador e o enfermo, por mais desafiadora que seja, carrega em si a oportunidade de um grande resgate espiritual. Muitas vezes, ao cuidarmos de alguém, nos tornamos melhores, mais fortes e mais conectados com a verdadeira essência do amor incondicional. O processo de cuidar não é apenas um fardo, mas uma oportunidade de evolução, de redescobrir o significado profundo da vida. Para Paula, cada dia era um pequeno passo em direção à cura, mas também em direção ao fortalecimento da relação com sua mãe. A dor compartilhada transformou-se em redenção. Ao cuidar de sua mãe, Paula também estava curando a si mesma, fortalecendo os laços familiares de maneira que ela nunca imaginou ser possível. Ela percebeu que a verdadeira cura não vinha de fora, mas de dentro, do amor que ela entregava e recebia. E esse é um dos maiores ensinamentos do Espiritismo. Nos momentos de maior dor, é possível encontrar a verdadeira redenção, não apenas para o enfermo, mas também para quem cuida. Esses momentos de sofrimento nos permitem crescer espiritualmente, e é por meio deles que o amor, o perdão e a compaixão se tornam não apenas conceitos, mas vivências profundas que transformam a alma. A cura espiritual para a ansiedade e a depressão pode parecer distante, mas de fato ela passa por práticas simples, porém profundamente eficazes. O Espiritismo nos ensina que, para nos alinhar com o nosso propósito espiritual e alcançar a paz interior, devemos nos dedicar a atividades que nos conectem com nossa essência mais profunda. Entre essas práticas, prece, evangelho no lar, meditação e a confiança plena na providência divina são alguns dos caminhos mais poderosos que podemos seguir. A prece é uma forma de comunicação direta com o plano espiritual, uma maneira de fortalecer a conexão com Deus e com nossos mentores espirituais. Quando oramos, não estamos apenas pedindo ajuda, mas também nos abrindo para receber luz, paz e orientação. A oração acalma o coração,
ajuda a focar a mente e nos traz de volta ao centro, permitindo que a paz comece a surgir de dentro para fora. Outra prática poderosa é o Evangelho no lar. Ao estudar as lições de Jesus, ao abrir nossa casa para a luz do Evangelho, estamos criando um ambiente de cura. O simples ato de ler o Evangelho em voz alta, refletir sobre as palavras de amor e perdão, vai muito além de um exercício religioso. Ele é um convite para que a energia da paz e do equilíbrio espiritual entre em nossa vida. Para muitos, esse momento de leitura traz conforto, ajuda a trazer clareza sobre a situação que estão enfrentando e oferece a força necessária para continuar. A meditação é outra prática que, embora simples, tem um poder transformador. Quando nos sentamos em silêncio e focamos nossa atenção em nossa respiração ou em uma oração, permitimos que a mente se acalme e o espírito encontre a paz. A meditação não só alivia os sintomas da ansiedade e da depressão, como também nos permite estar mais presentes no momento, nos desconectando das preocupações que nos afligem. Essas práticas podem parecer simples, mas são extremamente poderosas. O Espiritismo nos ensina que, ao praticá-las com sinceridade e devoção, conseguimos nos alinhar com nosso propósito espiritual e encontrar a cura para nossas dores mais profundas. Não é uma cura instantânea, mas sim um processo que se dá ao longo do tempo, um passo de cada vez, guiado pela fé e pelo esforço constante. Eu quero compartilhar a história de um espírito que, ao passar por uma jornada de depressão profunda, encontrou a cura ao se entregar ao que o Espiritismo lhe ensinou. Durante sua vida, ele havia experimentado muitos altos e baixos emocionais, mas foi só quando ele começou a praticar a prece diária, a meditação e a leitura do Evangelho no lar que a transformação realmente aconteceu. Ele percebeu que, ao colocar sua confiança no plano espiritual, começou a sentir uma paz que nunca havia experimentado antes. Com o tempo, a dor que ele carregava começou a desaparecer. Ele percebeu que sua depressão não foi um castigo, mas uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e com Deus. A prática das lições espirituais o ajudou a se libertar das correntes da tristeza e da ansiedade, restaurando sua fé e seu equilíbrio interno. Ele foi então capaz de ver a vida de uma forma mais leve, com uma nova perspectiva que só a compreensão espiritual poderia oferecer. Agora, pensando em tudo o que falamos até aqui, é importante lembrar: a cura espiritual é possível e ela começa com um simples passo. A fé, a oração, o estudo do Evangelho e a meditação podem ser as chaves que abrirão a porta da paz para você. Não importa o quanto a dor seja intensa ou quanto o futuro pareça incerto, o que importa é que você tem dentro de si as ferramentas necessárias para começar sua jornada de cura. Se você está se sentindo perdido ou sobrecarregado, saiba que há um caminho para a cura, e ele está ao seu alcance. O Espiritismo nos oferece a esperança de que, com as práticas certas e a confiança na providência divina, podemos encontrar a paz interior que tanto buscamos. A ansiedade e a depressão, por mais que sejam dolorosas, não são o fim da nossa jornada. Elas são apenas etapas de um caminho muito maior, um caminho de aprendizado e evolução espiritual. O sofrimento, por mais intenso que seja, faz parte do nosso processo de cura. E embora seja difícil ver isso no meio da dor, a verdade é que o amor, a fé e a compreensão espiritual têm o poder de nos ajudar a atravessar qualquer dificuldade. Nos momentos mais desafiadores, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, é fundamental lembrar: o espírito não está sozinho. Ele está sendo assistido. Está sendo transformado, curado, com o auxílio da luz divina e dos mentores espirituais que nos acompanham. Mesmo quando não conseguimos ver ou entender, essa assistência está lá, oferecendo consolo, apoio e, mais importante, direção. À medida que caminhamos por essa jornada, o amor, tanto o que damos quanto o que recebemos, é a chave que nos permite superar a dor. A fé nos dá força para acreditar que a cura espiritual é possível e está ao nosso alcance. E a compreensão espiritual nos ensina que todo sofrimento tem um propósito
que nossa alma está em constante evolução. Eu sei que muitas vezes o peso da ansiedade ou da depressão parece insuportável, mas nunca se esqueça, cada passo dado na direção da cura espiritual é um passo que te aproxima da paz verdadeira. O seu espírito está sendo cuidado, e todo o sofrimento que você vive hoje pode se transformar em um aprendizado profundo. Agora, eu te convido a refletir. O que você aprendeu até aqui? Como esses ensinamentos podem ser aplicados na sua vida? Lembre-se de que a cura começa dentro de você, e com a fé no plano divino e a prática dos ensinamentos espirituais, a paz é uma realidade possível. A jornada pode ser longa, mas ela sempre nos leva para a luz. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários "Eu senti" ou compartilhe sua própria história. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar consolo e força. Ao compartilhar, você não só ajuda a si mesmo, mas também oferece esperança a quem está passando por momentos difíceis. E se este vídeo trouxe algo de bom para você, contribua com o Super Thanks. Assim podemos nos dedicar cada vez mais aos estudos para produzir o conteúdo do canal. Ou, se não puder contribuir financeiramente, simplesmente compartilhe. Compartilhar é espalhar luz para quem mais precisa. Juntos podemos criar uma rede de apoio e transformação.